Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo Binário. Vamos continuar com o Cero, com o curso de Engenharia Reversa Online. E nessa aula a gente vai falar sobre as strings de texto, ou as cadeias de texto. É uma aula bem legal. A gente passou por arquivos binários, né? E antes da gente entrar em arquivos executáveis, a gente viu ali um pouquinho de formato de arquivo, e a gente vai ver mais, a gente precisa falar sobre strings de texto porque são essenciais na engenharia reversa, entender como elas são construídas, porque elas podem nos dar um guia, né? Ela pode ser uma direção de por onde a engenharia reversa vai começar, né? Afinal de contas, os textos presentes dentro de um arquivo, principalmente de arquivos executáveis, dizem muito sobre eles. Então é importante que a gente entenda como essas strings são construídas, né? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que o texto, em sua natureza, né, diante da computação, ele meio que não existe, porque assim, o computador ele tem um microprocessador, né, e tal, e o que ele basicamente entende, como a gente já falou em outras aulas, são números, né, são bits, bytes, né? Então, para poder isso de fato se tornar um texto, ou parecer que está se tornando um texto, é preciso haver uma relação, né? E essa relação é tabelada, né? Então, assim, só para ficar mais claro, vamos criar um arquivo aqui, que eu vou chamar aqui de texto1.txt, né? Ele está vazio, né? E eu vou escrever aqui mentesbinária.com.br. A gente já fez isso em outras aulas, né? Mas eu vou relembrar. Sair salvando, né, o 2.x no VI. Ok? Se a gente olhar, né, com o HD, que é um dumper hexa, que vê o conteúdo desse arquivo e exibe os bytes dele em hexadecimal, a gente vê que tem aqui, ó, uma sequência, né, de números. Aqui são números em hexa, certo? 6D, 65, 6E, são números em hexa que você pode converter para decimal, por exemplo, para binário, enfim, a gente já falou de sistemas de numeração, né, em aulas passadas. Isso aqui é de fato o conteúdo do arquivo, né? O que o HD mostra à esquerda é a posição desse conteúdo. Então esse aqui é o byte na posição 0, aqui é o byte na posição 1, né? Aqui estão 16 bytes, né? Por isso 10 em hexadecimal aqui, né? É 16 em decimal. Então aqui, ó, aqui é a posição 0, né? Aqui é a posição 1, 5, né? O 15 em hexa. Perdão, o 15 em decimal, né? É a posição 15. Já o 16, o 16º byte desse arquivo, né, é o 10, né? Porque aqui é o F, né? Vai de 0 a F. A posição, né? Então, se eu contar aqui, ó, qual byte na posição 0? 6D. Né? Qual byte na posição F? 6D também, aqui por coincidência, né? Porque é o primeiro M e o último M. Qual byte na posição 10 em hexa, né? 10, 2E, e assim vai. Então é correto dizer que esse cara aqui tem 16, 17, 18, 19 bytes. Se a gente contar com WC, né? Aliás, 20, né? 16, 17, 18, 19, 20, é isso mesmo. Porque esse aqui já conta 1, né? É de 0 a 19 a posição, né? Mas o total são 20 bytes. 16 em cima, uma linha tem 16 bytes, né? E a outra tem 4. Então esse carinha aqui tem 20 bytes, né? Eu escrevi um texto nele, né? Você vê, tem uma relação de 1 para 1 aqui, ó. Aqui o HD ele já mostra qual é a interpretação desses bytes numéricos em texto, né? E em texto, essa barra em pé não faz parte não, né? Essa barra em pé é só um divisor. E em texto, cada byte desse aqui representa essa letrinha. Então 6D é o M, 65 é o E e assim vai, né? Até o caractere de nova linha, que é, no caso pro Linux, né, Unix, é o 0A. Né? O Windows utiliza uma outra sequência. Ok? Então, eu estou falando aqui que o que tem dentro desse arquivo são simplesmente esses bytes, né? Dentro desse arquivo não tem de fato o texto. O texto é uma representação, né, de como você quer interpretar esses bytes. Por isso, se eu fizer um cat aqui nele, né, o cat ele já parte do princípio que tudo é texto. Então, ele já interpreta, né, se os bytes todos estiverem nessa tabela que a gente chama de tabela ASCII, né, ou tabela ASCII, digamos assim, num português mais livre, né, talvez não tão certo, mas, porém mais libertário.
a gente já tem essa relação. Na tabela ASCII, para a gente ver essa relação, quem está no Linux é fácil fazer assim, ó, man ASCII. Pá, você já chega lá. Né? E ela tem os caracteres, né? Ela tem a relação dos caracteres aqui de uma forma bem interessante. Né? Tá vendo aqui, ó, o 20 em hexa é o espaço. Né? Eu tinha mostrado aqui 6D. Vamos procurar lá o 6D no man ASCII. Se a gente procurar aqui o 6D, tá aqui ele aqui, ó, 6D em hexa, é o M, deu certinho, né? E por aí vai. Tá? Então é uma tabela que correlaciona alguns valores, né, que vão de 0 a 127, ou de 0 a 7F, 0 a 127 em decimal, né, 0 a 7F em hexa. Ela relaciona alguns valores. O MASCII ele dá em três sistemas de numeração diferentes. Né? O primeiro está aqui em octal, o outro em decimal, o outro em hexa. Por isso tem esses valores diferentes aqui. Então o D maiúsculo, por exemplo, é 44 em hexa, também é 68 em decimal, também é 104 em octal. E se você quiser converter para binário e para qualquer outro sistema de numeração, fica à vontade. Né? Inclusive o ECHO, ele suporta com -Z a notação em hexa. Né? Se eu colocar aqui 44, por exemplo, sai o D maiúsculo, que é exatamente o valor que está lá. Isso também era no Windows. Quem usuário de Windows, na época assim, que o laptop era um pouquinho mais raro, a gente tinha muitos teclados tradicionais, né, que tinha um teclado numérico, você usava Alt e o código ASCII para conseguir escrever o caractere. Não sei se vocês lembram disso. Né? Isso está um pouco em desuso, porque a galera não tem mais o teclado numérico em geral. Né? Então, existe um vídeo, tá, que eu fiz aí sobre a tabela ASCII. Eu não vou perder tempo explicando ela inteira de novo. Então, eu preciso que vocês vejam esse vídeo, faz parte dessa aula, porque já tem, né, esse vídeo no canal. Eu já falei sobre essa tabela. É importante que vocês entendam-na. Então, assistam esse vídeo, por favor. Se quiser, pode dar um pause agora. Corre lá para o vídeo, assiste. Depois volta para a continuação desse, porque muita coisa do que eu falei nesse vídeo sobre a tabela ASCII eu não vou repetir aqui, né, para não ficar um conteúdo duplicado que não tem necessidade, né, e o nosso tempo é precioso, a gente tem que usar para... Afinal, esse curso é sobre engenharia reversa e a gente ainda nem chegou nela, porque eu quero chegar lá com um conhecimento mais estruturado. Beleza? Bom, sabendo disso, então, são duas informações importantes que eu preciso ter em mente até agora, até aqui, né? Que dentro de um arquivo, por mais que ele seja somente um arquivo de texto, como é o caso desse, se eu der um file no nome dele, ó, o file vai me dizer, um arquivo de texto ASCII, tá vendo? Já entregou a paçoca aí. É um arquivo de texto, ele descobriu, né? E ele descobriu isso porque ele comparou, ele viu que todos os bytes dentro desse arquivo estão na tabela ASCII. Na real, quando você vê uma sequência de bytes dentro de um binário qualquer, é que esse aqui só tem isso, né? Mas uma sequência de bytes dentro do binário qualquer, onde todos eles estão no range da tabela ASCII, você pode inferir que aquilo é uma string. Né? Normalmente eles vão estar finalizados com um byte nulo. Não é o caso aqui, porque isso aqui é um arquivo de texto puro. Né? Quando o arquivo é binário, a gente vai ver que a estrutura vai ficar um pouquinho diferente. Beleza? Mas sendo assim, né, acho que isso já é suficiente para entender, né, que o HD e qualquer outro dumper hexa, visualizador ou editor hexa, o que ele mostra aqui normalmente? A primeira coluna, a posição. Essas informações elas não estão dentro do arquivo, ele contou os bytes e colocou a posição aqui. Né? A interpretação ASCII deles normalmente vem na direita, né, e o conteúdo real mesmo que está dentro do arquivo é essa sequência de bytes aqui. Beleza? Ele coloca um espaço entre os bytes, dois espaços a cada 8 bytes, né, e pula uma linha a cada 16 bytes, só por questões para facilitar a visualização. Né? Dentro do arquivo, esses bytes estão todos uma tripa, um do lado do outro, digamos assim. Beleza? Agora a gente vai fazer, né, um pequeno programinha, né? Vamos chamar aqui de programinha.c, né? E dentro desse programinha, nós vamos colocar aquela mesma string. Ok? Vou fazer aqui um int main void pá. Ok? Esse programinha ele vai fazer um puts, né? Put s nessa string aqui. E vai retornar 0. Bonitinho. Programinha bem simples. Ok? Eu vou compilar o programinha. Opa, o que houve aí? Faltou
um espaço. E também está escrito errado. stdio.h. Olha aí, beleza? Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou dar um HD no programinha.c. Olha que legal de ver isso. Programinha.c, né? Porque, se eu fizer um cat, isso é o código-fonte, né, do programa, é o que eu acabei de escrever. Ele vem assim, todo bonitinho, porque o cat interpreta, né? Quando ele lê o caractere de nova linha, por exemplo, que é o 0A, ele já pula uma linha para você, e assim vai. Então, parece que esse é o conteúdo do arquivo, né? Mas o conteúdo real do arquivo são os bytes, né? Olha que bagunça aqui agora, né? E aí, como é que o hdump, o xdump, né, como é que ele trata isso? Bom, começam seus bytes. Você vê que todos eles, como isso é um arquivo de texto, é um código-fonte, que também é um arquivo de texto, você vê que todos os bytes estão no range da tabela ASCII, que é de 0 a 7F. Não tem nada maior que 7F aí, né? Nem menor que 0, claro. Então, isso daí é um arquivo de texto puro, beleza? Mas não deixa de ser, né, por definição, digamos assim, por natureza, um arquivo binário. É que a gente não chama ele de arquivo binário, né? Porque, teoricamente, a nomenclatura, assim, na real, de arquivo binário é arquivos que têm código. E aí, código são outros bytes, né? Às vezes até alguns bytes, né, parecidos com esses aqui, talvez os mesmos em alguns casos, mas que significam instrução, né, para um processador, pede o processador executar algo. Nesse caso aqui, não. São arquivos, são bytes, né, que têm uma representação de texto. Tanto tem uma representação de texto que ela está aqui, Então, por exemplo, o espaço aqui, é esse 20 aqui. Tá vendo? Depois vem o 3C, que é o menor que, né? Depois o 2Z, que é o ponto, né? E assim vai. Depois do 3Z, que é o maior que aqui, tem 2 0As, que são duas puladas de linha, né? Afinal, se você fizer um cat aqui, aqui eu pulo uma linha, pá, depois eu pulo outra linha, pá. Então tem 2 0A. Né? Inclusive tinha uma questão de uma prova de forense da Polícia Federal, se eu não me engano, de concurso, que te dava um dump assim, em hexa, né? E pedia para você contar quantas linhas tinha um arquivo. Nesse caso aqui, como esse é um arquivo de Unix, né, é só contar quantos 0As tem. Né? Pulou uma linha aqui, pulou outra linha aqui, né? Você encontra aqui, tem mais um 0A aqui, tem mais um aqui. Você consegue, por quantas puladas de linha, você sabe quantas linhas tem esse arquivo, né? Sem ter acesso a essa parte aqui, só olhando para cá. Beleza? E assim vai, né? Então todos os bytes, né, que têm representação ASCII, né, eles são colocados aqui do lado. O 0A, por exemplo, ele é um caractere de nova linha, ele não tem uma representação, um desenho, né, gráfico. Então, o que os editores hexa normalmente e os visualizadores colocam quando encontram um 0A? Tá vendo? Eles colocam um ponto. O 22 é essa aspas aqui, dupla, né? O 29 é o parêntese, né? O 3B é o ponto e vírgula, e o 0A que pularia a linha, ao invés dele pular aqui, se ele pular aqui ele vai desandar tudo, né? Vai ficar ruim a saída, vai ficar meio zoado de ver. Então o que ele faz? Ele coloca um ponto. Só cuidado que esse ponto ele não é o 2Z, né? Porque assim, se ele encontra um caractere que não tem representação gráfica, ele põe um ponto. E se ele encontrar o 2Z, que é o 2Z do ponto, o que ele põe? Um ponto também, né? Então só tem que ficar esperto que às vezes esse ponto aqui da direita vai lá conferir, porque pode não ser um ponto lá no arquivo, como é o caso desse aqui, como é o caso desse aqui, como é o caso desses dois, são 2 0As em sequência, beleza? Que são os caracteres de nova linha. Tranquilo? Agora com o programa compilado, que eu já compilei, vou só executá-lo aqui para a gente testar. Programinha. Tá aí, né? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa aqui agora nele, com um HD. Programinha, né? E vou dar um pipe para o less, para a gente conseguir enxergar. Começou. O programinha tem um monte de coisa, ele é um formato executável, a gente vai estudar ele, né, na próxima aula, inclusive. Talvez não ELF, ainda vou ver se eu vou trabalhar com PE, ELF, qual vai ser primeiro, mas a gente vai estudar formato executável na próxima aula. Então a gente não vai entender por agora, né, caso você não saiba, o que são esses bytes aqui no início, né? Mas eu estou dando barra de espaço aqui, eu já consigo, apertei uma vez, né, e já consegui ver alguma coisa aqui, tá vendo isso aqui, um texto, né? Um texto, com bytes que estão todos dentro daquele range ASCII, né? E né, tem uma terminação aqui,
O 32 é o 2, aliás, acostumem-se com isso, né? De 30 a 39 são os dígitos de 0 a 9. Tá vendo esse 17 aqui, ó? 31, 37. Beleza? Esse 4 aqui, ó, que provavelmente nem está sendo usado como string, porque ele está perdido no meio sozinho, está aqui o 34. E assim vai. Então, depois do 32, que é esse 2 aqui, ó, né? Ponto 2, tem o 00, que é justamente a terminação de uma string. Vamos ver mais para baixo, porque eu quero encontrar a nossa, né? De novo, dei mais uma barra de espaço. Tem outras strings aqui no arquivo. Olha que legal, né? Mais para baixo, mais para baixo. Opa! Tá aí, né? Então, olha só. Ela está começando aqui em algum lugar, que é esse 6D. Tá vendo? Está começando aqui, ó. Ela vem até aqui o A, né? Aí continua aqui, ó, ponto, com, ponto, br, pá, acabou. Beleza? Esse caractere nulo, que também está na tabela ASCII, é o primeiro, né, da tabela ASCII. Os visualizadores hexa também representam com um ponto, normalmente. Só que ele é o caractere nulo. E é exatamente assim, né, que isso é chamado de C-string, né? É uma string toda no range ASCII, né? Se for uma string ASCII, a gente vai estudar um outro tipo já, que termina com um caractere nulo, um 00, beleza? Isso significa que, se eu alterar, né, qualquer byte dessa string aqui, né, se eu editar isso aqui para qualquer byte e tal, esse programa vai mudar e ele vai imprimir uma outra string, né? Se eu vier aqui no 61, né, aliás, esse 6D aqui, cadê? 6D que é o M, né, do mente binário ali, e eu alterar esse 6D para 6E, por exemplo, esse M vira N de navio, né, e vai ficar nente binário.com.br, e assim vai. Isso não é validado por um programa, né? Então, eu mostrei isso já, né? Então, assim, é exatamente assim que uma string fica dentro de um arquivo. E a gente precisava dessa aula, precisava falar sobre isso, para você saber que são bytes, assim como outros quaisquer, né? Só que na hora de ler o programa, a função lá, putS e tal, né, no código, né, na lógica de execução, ele vai ler a partir desse endereço aqui, que é 5A0, 5A1, 5A2, 5A3, 5A4. Né? Ele vai ler a partir desse endereço aqui. Em memória, né, isso vai ganhar um outro endereço, mas a gente vai chegar lá, a gente não falou disso ainda. E ele vai imprimir isso na tela, né, até encontrar o 00. O 00 representa o fim da string. Inclusive, se eu enfiar um 00 aqui, por exemplo, se eu substituir esse 69 por 00, a impressão só vai acontecer até aqui. Vai ser ME, NTE, né, B, parou. E aqui vai parar. Tá? Então, porque o 00 é como ele detecta que é o final de uma string em C. Né? E eu falo C-string, mas várias outras linguagens de programação utilizam a mesma lógica. Né? Você vê em programas compilados em Delphi, por exemplo, já tem uma lógica um pouquinho diferente, mas também tem o terminador nulo, né? Só que normalmente com 2. São 2 zeros, né? E assim vai. Beleza? Então, isso seria uma string ASCII. Ok? Então, só para você entender, eu acho que vocês conhecem um comandinho do Linux que chama strings. Né? Strings, se eu fizer assim, um string, programinha, o que esse programa faz? Ele me dá todas as strings que ele encontra dentro de um arquivo. Né? Então eu coloquei lá strings programinha, né? E ele me falou uma porrada de string que ele encontrou lá, inclusive a nossa. Né? Aliás, com string dá para pedir com a opção "-tx", ó, olha que bonito. Você pede que ele diga qual é a posição que está lá a nossa. Lembra que estava em 5A4? Não é isso? Ó, certinho, 5A4. Né? Em 5A4 a gente tem mentebinária.com.br. Só que esse programa, ele tem coisas assim que parecem falsos positivos, parece que ele errou, né? Por exemplo, isso aqui, será que isso aqui é realmente uma string usado como texto ou é só uma coincidência? Né? De vários bytes na sequência ASCII, depois... ou esse aqui, ó. Isso aqui parece uma string sendo utilizada como texto pelo programa? Provavelmente não. Já isso aqui sim, isso aqui também, né? Esse GCC, Debian, lá, então... E assim vai. Mas algumas coisas, né, desse programa aqui não parecem ser realmente string, como essa daqui. Por que isso? Né? Porque o que acontece? Não existe mágica aqui nisso. Né? Esse programa, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar cada byte desse programinha,
né? Isso aqui é uma string, por exemplo, ó, ELF, né? ELF, e ele não mostrou. Por que ele não mostrou? Né? Ele tem uma lógica assim, ó. Ele olha cada byte, né? E ele vai contando quantos estão no range ASCII. Né? Por exemplo, ó, esse aqui está no range ASCII, você vai de 0 a 7F, ele está, mas não é no ASCII imprimível. Né? Porque se a gente olhar aqui no MAN-ASCII, ó, o 7F é quem? É o delete. Né? O delete não é um caractere que tem um desenho, né? Não é imprimível. O que é imprimível, o último é o 7E. Então, ele não está no range imprimível. Inclusive, é assim que funciona a função isPrint do C. Se você dá um man isPrint, ó, tem várias funções similares no C, mas ele fala aqui, ó, essa função checa, né, se o caractere tem o valor, se ele está de acordo com o especificado, se ele é imprimível. Né? Aí tem função se é numérica, se é alfanumérica, que é basicamente a mesma coisa. O que seria uma função se o caractere é numérico? Se dentro da tabela ASCII, esse byte, né, se ele está dentro do range de 30, em hexa, né, de 30, está aqui, ó, de 30 a 39, significa dizer que ele é numérico. Né? Se o byte for de maior ou igual a 30, menor ou igual a 39, ele é numérico, porque ele representa os dígitos de 0 a 9. Né? E assim vai. Então, assim, por que o strings não mostrou aquela string, por exemplo, de 3, né, que eu falei, que é o elf aqui? Porque ele precisa contar, né, e ver quantos caracteres estão no range numérico em sequência. Quando ele encontra assim, ó, 3, por exemplo, caracteres numéricos, caracteres que têm representação gráfica na tabela ASCII, bytes, né, desculpa, que tem representação gráfica na tabela ASCII que estão em sequência, ele fala, isso aqui é uma string. Só que por padrão, se você der um man strings, ó, ele vê, tem um "-n" aqui, cadê o "-n"? "-n", tá aqui, ó, que é o min len, né, o tamanho mínimo de uma string. Ele fala, ó, imprime sequência de caracteres que tem pelo menos, né, min len, que é um parâmetro que você seta com "-n" ou "-min len", né, o padrão é 4. Isso significa que, por padrão, nenhuma string de 3 caracteres vai ser impressa, certo? Agora você pode configurar o strings, né, com a opção "-n4" para imprimir tudo. A grande questão de imprimir tudo vai ter muita coisa. Aliás, "-n4" é igual, né? Já é o padrão. Tem que ser "-n3" para diminuir. Aí o elf já aparece, ó. Tá vendo? Mas vai ter muito mais strings, né? Porque vai ter muito mais coisa que ele vai achar que é string, né? Então, assim, ó, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar para contar as linhas, eu tenho 88 com "-n3". Com "-n4", 76. Se eu falar assim, "-n2", 128. Se eu pedir "-n1", ou seja, qualquer byte dentro do range ASCII, não importa se tem outro na sequência. Qualquer um do range ASCII já me disse a string, aumenta muito mais. Né? Se eu tirar isso aqui para vocês verem, um monte de coisa aí que não faz parte de texto. Tem as strings inteiras, né, que fazem realmente o texto, mas tem vários bytes isolados que, por coincidência, né, eles estão na tabela ASCII. Sabe por quê? Imagina que um programa está fazendo um cálculo. Né? Eu vou colocar esse meu programinha aqui que a gente fez para ele fazer um cálculo. Ó. Ele vai fazer um cálculo aqui. Tá? Vou declarar aqui uma variável inteira com int i, né, o valor, sei lá, 65. Ok? 65. Depois ele vai pegar o i aqui. I é igual a i mais 2. Né? E por último vai imprimir o i. O valor de i, né? Ok? Agora eu vou compilar ele de novo. Né? E vou olhar. Deixa eu só ver se ele está funcionando, né? Programinha. Beleza. Agora nós vamos olhar com HD, né, a carinha dele.
que acontece? Aquele 65, né, se ele não foi otimizado pelo compilador já para imprimir 67, né, eu acredito que não, ele está aqui em algum lugar. Né? Então, se eu buscar aqui 65, ele pode ser qualquer um desses. Né? A gente não vai trabalhar isso aqui agora, porque teria que entrar na parte de análise de código e tal. Mas aquele 65 está aqui. E por coincidência, né, esse 65 também é o valor de m. Né? Então, o que acontece? Quando se eu pedir para o strings, por exemplo, né, dizer assim, menos n1 para o programinha, né, e dar um grep aqui, ó, no m, eu vou até tirar a posição, porque eu coloco strings começando com m. E com O, que seria 67, que provavelmente o compilador otimizou e o byte que está dentro do programa é 67. Um desses Os aqui, ó, é o 67 que ele está imprimindo lá, né, na saída do programa. Né? E fala assim, pô, mas não é O, não é que 67 é O, 67 é 67. Só que ele pode ser interpretado como O, se ele fizer parte de uma string, né, ou como um número, se ele precisar ser impresso. Entende? Então, é importante saber que, como é que você define string? Pelo nome, né? O string é uma cadeia. São vários bytes em sequência, né? Uma string ASCII, né? São vários bytes em sequência, onde todos eles estão no range ASCII, certo? Que é de 0 a 7F ou de 0 a 127 em decimal. E, normalmente, né, no caso de C string, programas em C e vários outros programas compilados, você vai encontrá-los, você vai encontrar uma sequência de bytes ASCII terminados por um caractere 00, que é um caractere nulo, beleza? Isso o programinha strings já faz para você, né? Só que ele não analisa a sequência final, né, de nulo. Ele imprime independente disso, tá? Independente de ter um terminador nulo ou não, ok? Ele já imprime as strings assim. Esse daqui, pode ser que esse aqui, por exemplo, não tenha o terminador nulo. Né? É que ele usa o terminador nulo para parar, né? Mas não necessariamente ele só imprime C-string. Ele imprime qualquer coisa que case com o range ASCII. Né? Dito isso, né, fica um exercício para vocês que é o seguinte. Ó, inclusive é o exercício que eu uso no curso. Eu fiz um programinha aqui chamado Pega String. Aliás, eu comecei a fazê-lo. E eu preciso que vocês escrevam esse código aí. Né? Eu posso deixar também depois o link do fonte. Mas eu preciso que vocês escrevam esse código aí. Não precisa se atentar a como esse código funciona, porque isso é um código em C. Né? Talvez vocês não saibam C, talvez não tenham, né, estudado isso, mas de qualquer forma vale a pena estudar C. C sempre vale. O que esse programa faz aqui? Ó? Ele pega um arquivo, ele recebe um arquivo como argumento, né? o path de um arquivo, né? E ele lê de byte em byte desse arquivo. Aí depois ele imprime esse arquivo na tela. Aliás, eu vou tirar esse arquivo não, esses bytes, né? Vou tirar esse espaço. Ele imprime isso na tela. Beleza? Então ele lê um byte do arquivo e imprime na tela. Lê outro byte do arquivo e imprime na tela. Lê outro byte do arquivo e imprime na tela. Até isso acabar. Quando o arquivo acabar, esse freeread aqui vai retornar diferente, né? Vai retornar 0 e aí esse loop para. Né? Então ele vai ler vai ler um byte de um arquivo e vai imprimir na tela. Vai ler o segundo byte do arquivo, vai imprimir na tela. Vai ler o terceiro byte do arquivo, vai imprimir na tela. Vamos testar. Vamos testar esse cara. Eu vou compilar ele aqui, ó, pega string, né? E eu vou com o pega string, eu vou imprimir o código, né, daquele programinha.c, o código fonte, tá? Código fonte. Olha que legal. Funcionou exatamente como um cat, né? Funcionou tipo um cat. Ele pegou tudo que está dentro do arquivo, né, e imprimiu na tela. Né? Funcionou como esperado. Se eu usar no programinha direto, que é o C, né, que já está compilado, quer dizer, ó,
imprime tudo na tela. O que ele não consegue imprimir, não imprime, né? O barulhinho, não sei se vocês conseguem ouvir aí, ó, vou ficar bem em silêncio para ver se vocês ouvem. Né? Então, o byte 7 que ele encontrou lá, se você olhar na tabela aqui, ó, o byte número 7 é o bell, né? E o bell faz uma musiquinha. Ó. Beleza? Faz um bipzinho, né? E assim vai. Então, ó, o PegaString fez isso, né? Imprimiu isso. E o exercício que vai ficar para vocês é, olhando aqui a tabela ASCII e vendo lá também o vídeo, né? O exercício vai ser o seguinte, ó. Você consegue criar uma relação, criar um if naquele programa, por exemplo, para que ele só imprima as strings, sei lá, só imprima os bytes, né? Que tem a representação, só imprima os bytes que tenham representação gráfica. Como é que seria isso, né? Representação gráfica, se eu considerar o espaço, tem representação gráfica, se eu considerar que sim, porque ele é, né, um espacinho, beleza, começa em 20 e termina em 7e, né? Então como é que eu faria isso? Eu vou fazer uma parte, né, da resposta e eu vou fazer um outro desafio para vocês e vocês respondam lá no fórum se tiverem alguma dúvida. Ó, eu vou colocar um if aqui, né? Se esse byte, né, for maior ou igual a 0x20, que é o espaço, e o byte for menor ou igual a 0x7e, que é o till, aí sim imprime. Esse if aqui agora está dentro, esse printf está dentro do if. Vamos ver como é que fica isso. Make PegString, cadê? Que beleza. Tá vendo? Muito mais enxuto. Só imprimiu o que tem representação textual. Eu tô começando a criar como se fosse um strings, né? É claro que, né, tá muito menos... esse aqui está imprimindo... Seria uma implementação do string "-n1", né? Com todo o byte aí. E o desafio que eu vou deixar para vocês é, olhando a tabela ASCII, né, vocês fazerem, por exemplo, só caracteres maiúsculos, depois só minúsculos, depois só caracteres numéricos, né? É importante brincar com isso para você entender, né, de verdade como uma string ASCII é montada, estruturada dentro de um programa. Beleza? Legal. A outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre outros tipos de strings, né? Não existe só um, ok? A gente pode fazer aqui, ó, no Windows, por exemplo, você vê que funciona igual, né? Se eu criar aqui, ó, Notepad++, vamos abrir esse carinha aqui, e vou escrever aqui, ó, mentebinaria.com.br, e vou salvar como arquivo 1.txt. Vou olhar dentro do editor Exa também. Eu escolhi o Xworkshop, mas pode ser qualquer um. WX, Xeditor, 010 Editor, HXD, tem vários, tá? Vou deixar alguns links aí. Mas é só botar o nome deles no Google, né? Tá lá, ó, mesma coisa. Eu tenho aqui o offset, que é o endereço em disco, a posição em disco, né? O offset a partir do início do arquivo, que é o deslocamento, a partir do início do arquivo. O 0 é o 6D, tá vendo? Certinho, né? Só não tem o caractere de nova linha, né? Porque eu não dei um Enter ali, não pulei a linha, né? Usando o Notepad++. Aliás, só para você ver a diferença, se eu usar o Notepad do Windows, mentebinaria.com.br, e vou salvar aqui, né? Vou chamar aqui de arquivo Notepad, tá. Vou fechar, vou ver por editor, né? O arquivo Notepad, até então, está igualzinho o outro, né? Agora, se eu editar, vou fechar esse cara aqui, ó, vou editar esse carinha aqui no Notepad, dar um Enter e escrever outra coisa, salvar. Olha o que já rolou aqui. A gente tem o 0D, 0A, né? É uma dupla de bytes aqui, são 2 bytes que representam o caractere de nova linha, né? Que é o que é conhecido como CRLF no Windows, né? Que é o Carriage
return, que é o caractere 0D, né? E o line feed, que é o caractere 0A. Esses dois fazem a dupla, né? Num arquivo aqui, ó, pelo Notepad++, depois de ter dado um Enter, beleza? Então, o que acontece? Vou apagar esse carinha aqui, só para mostrar uma coisa. Ó. No Notepad++, se eu criar um outro aqui, né? Vou escrever de novo aqui, mentebinaria.com.br, mas o encoding, eu vou usar o TF. Eu vou chamar de UTF o nome do arquivo, por enquanto é só o nome, né? E se eu editar ele aqui, ó, é a mesma coisa, né? Mas qual outro tipo? Existem outros tipos de string, né? Um que a gente vai se deparar bastante seria o TF16, que é também conhecido por o CS2, Little Indian, né? Se eu clicar aqui e salvar, olha como esse arquivo vai estar. Ó, tá vendo? Já teve aí, né? Tem umas coisas rolando aí, né? Tem uns bytes aqui, ó, antes, né? FF, FE, não tinha antes. O 6D está aqui, que é o M, depois vem o 00. O 65 está aqui, depois vem o 00. O que está acontecendo aqui? Essa string, né, é uma string chamada CS2LE, que é Little Indian, né, que tem, né, esse aqui que é o bom, que é o início dela, essa sequência aqui, e depois de cada, tem um byte no range ASCII, depois tem um 00. Então, assim, cada caractere ocupa 2 bytes, digamos assim, porque o próximo é o 00. Percebe que, se você desse um comando strings aqui dentro, né, como isso aqui é um 00, esse carinha aqui não seria entendido, né? Essa string mentebinaria.com.br não apareceria, beleza? Porque tem vários 00 aqui no meio, né? Depois de cada caractere, né? De forma análoga, se a gente usar se a gente convertesse aqui, ó, o encoding, né, para BE, que é o Big Indian, a diferença é que o 00 vem antes. Olha só. Tá vendo? 00, 6D, 0065. Por que eu estou falando isso? Porque dentro dos programas compilados a string pode estar assim, né? Tem até o TF32 com 4 caracteres, né? E aí você vai ter, se for no caso de um caractere ASCII, né, você vai ter 3 zeros aqui, ao invés de mais um. Beleza? Porque cada caractere vai ocupar 4 bytes. Né? E assim vai. Por isso o TF32, né? 32 dividido por 84. Ok? E para, digamos assim, para piorar a nossa situação, a nossa vida, eu vou voltar com esse carinha aqui para o TF8, por exemplo. O TF8, cada caractere tem 1 byte, né? Igual ASCII. Né? Bom, então qual é a diferença? Né? A diferença é que no ASCII, não sei se você percebeu, não tem os acentos. Né? A diferença é que se eu escrever árvore... meu tecladinho não está configurado aqui, peraí. Foi. Árvore. Se eu escrever árvore, ó, aí o bicho pega. Aqui, ó. Cada caractere que tem uma correlação direta na tabela ASCII tem 1 byte. Mas o A maiúsculo tem 2. Perdão, A maiúsculo não. O A com acento agudo tem 2 bytes. C3 a 1. Né? E C3 está acima de 7F. Logo, não é no range ASCII. O comando strings nem veria esse cara. Né? Para isso, você tem opções no comando strings. Opções. Ó. Que é a opção "-e encoding". Tá vendo? Tem muita coisa para falar sobre string, não é molinho. Ó. Olha as opções. Eu tenho, né, Szão, né, B, 16 bits, né, que é o TF16, Big Indian, Little Indian, né, aqui o TF32, Big Indian, Little Indian, e assim vai. Né. Então, assim, ó, se eu escrever, por exemplo, ó, echo árvore para strings,
por padrão, olha lá, o A com o circunflexo não aparece. Né? Se eu pedir o encoding com S maiúsculo, ele aparece. Beleza? Se eu criar uma string aqui, ó, na mão, né? Vou criar aqui na mão com echo uma string do CS2, né? Um TF16. Deixa eu ver. 4D 00 5A 00 4D 00 5A 00. Agora para fechar 00 00. Nem precisava, né? E eu colocar aqui para strings nada. Ok? Mas se eu pedir para que ele me dê o TF16, né, Little Indian, eu tenho a string MZ. Que 4D é um M, né, e 5A é um Z. Então, é importante notar que a string pode estar dentro do binário dessa forma. Né? Não somente ASCII, né? Tem o TF16, o TF32, o TF8, Big Indian, Little Indian, que é o 0 depois do caractere ou antes. Ou seja, são vários tipos de strings. Né? A gente vai utilizar na engenharia reversa programas que buscam muito mais inteligentes do que esse strings, apesar que o string tem as opções lá para você usar, né? Mas a gente vai usar programas muito mais inteligentes na busca por strings, que inclusive acham strings que têm referência no programa, ou seja, que o programa usa como strings, que dá uma visualização muito melhor. Mas é importante entender como essas strings são construídas, beleza? Por quê? A gente vai trabalhar no futuro com strings ofuscadas, com strings que são construídas em tempo de execução. Então isso tudo vai precisar ser treinado, beleza? Então, ó, mais um exercício é brincar com as opções dos strings no Linux, né? Brincar com essas opções aí de encoding do Notepad++, né? Usar um editor Exa no Windows também. Pode ser o 010 Editor, pode ser colocar os nomes aqui, né? Pode ser o 010, pode ser o 010 Editor é legal, tem o HXD, tem o XVI32 que é feio, mas é freeware, tem o WX Hex Editor, enfim, escolhe um que você gosta, né? Eu gosto desse aqui, mas esse aqui é pago, né? Eu acabei comprando, achei legal, a licença é meio que full time, tipo, para sempre. Ele tem muita coisa legal, porque se você seleciona os bytes aqui, ele tem um inspector, ó, ele diz assim, o que seriam esses bytes se fossem inteiros e tal, double data, é bem legal. Mas enfim, não estou fazendo propaganda aqui não, eu nem acho que vale a pena, tá? Talvez hoje em dia eu nem comprasse. Trabalha com o que você preferir, beleza? Mas faz essa brincadeira aí de testar as opções do comando strings, né? Fazer esse programinha aqui, né? O pega_string.c, pegar a string só maiúscula, só minúsculo, só número. Treina isso, entende os tipos de string que existe, o TF, o Unicode, né? O CS2, bom, toda aquela nomenclatura, usa o Google, usa o seu tempo até a próxima aula para ficar um craque em strings, porque isso vai te ajudar muito, vai fazer a diferença entre um engenheiro reverso que busca a string, não acha e desiste, e o outro que sabe como uma string é construída, olha dentro do binário e encontra elas. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Ficou grande essa aula, achei que ia ficar pequena, mas ficou grande. Não esquece de apoiar, né? Se você não apoiar, né, a gente não consegue continuar, ok? Isso tudo tem vários custos, né? Então digita essa string aqui no seu browser, tá? Por favor, e torne-se um apoiador. Se você quiser mais conteúdo como esse, você já viu que a gente vai fundo, a gente quer estudar a fundo o negócio, ver como a coisa é construída. Isso não vai parar se você apoiar a gente, beleza? Dá o teu apoio lá, contribui, é tipo 10 conto por mês, é uma cerveja a menos na conta, vai. Não pega nada. Né? E se você reparar, quando você entrar no site Mente Binária, vai ver um aviso assim, Mente Binária quer usar o seu processamento um pouquinho para minerar. Eu estou fazendo um teste, né? Estou vendo se fazendo uma mineração a gente consegue também arrecadar alguma grana para pagar os nossos custos. Se você puder ajudar, entrar lá e deixar minerar um pouquinho, vai usar um pouquinho do tempo do teu CPU, só enquanto a aba do Mente Binária estiver aberta. Depois que você acabar de ler o que você leu lá, você fechou, pronto, já não está mais usando, beleza? É só um teste aí, né? A gente está tentando minerar um pouquinho de Monero, né? Que é uma das criptomoedas disponíveis, para ver se dá alguma coisa. Se no final do mês der R$1, eu vou parar porque não vai fazer diferença. Se no final do mês der pra gente, putz, sei lá, R$500, aí a gente vai manter, entendeu? Porque aí vai valer a pena com os nossos custos.
Então, apoia a gente com seu 10, 25 ou 50, né? E também apoia com a mineração. Vamos lá, ajuda para a gente seguir, porque tem muitas aulas pela frente. Eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir entregar se você não apoiar. Ainda tem poucos apoiadores, precisamos de mais gente, tá bom? Se inscreve no canal, não esquece, ativa a notificação para você não perder a próxima aula, as entrevistas e tudo mais, tudo que tem rolado por aí. Conteúdo não vai parar. Um abraço, tchau.